E aí galerinha, professor Hilton Almeida, curso Metatextual, dando sequência aqui ao nosso programa que está ajudando você a superar as dificuldades, tá? As principais dificuldades em relação à redação, para alcançar a nota 1000 na redação do Enem. Nós vamos hoje falar especificamente de colocação pronominal. Sem dúvida alguma, é um dos elementos que também muitos alunos perdem pontos de graça na competência 1. Lembre-se de que estamos trabalhando ainda a competência 1. Tá? Então, colocação pronominal. Especificamente, meus amores, nós vamos falar sobre a colocação dos pronomes oblíquos átonos. Tá? Só relembrando, pronome de primeira pessoa do singular, me, segunda pessoa, te, terceira pessoa do singular, o, a, si, li, primeira pessoa do plural, nos, segunda pessoa do plural, vos, e terceira pessoa do plural, os, as, si, lhes. Tá? Então esses são os pronomes oblíquos que vão seguir a uma ordem de colocação. E dependendo da posição, tá, em relação ao verbo, nós vamos ter a próclise, que é exatamente pronome, esses pronomes antes do verbo, a ênclise, que é exatamente depois do verbo, e a mesóclise, que esses pronomes eles poderão ser colocados no meio do verbo, e eu vou explicar para vocês agora sobre cada uma dessas regras, tá? Em relação à próclise obrigatória, ou seja, colocar esse pronome obrigatoriamente, ele é atraído, a gente chama isso de fatores de próclise. Quais são os fatores de próclise, tá? Então, nas orações, primeiramente, que contenham uma palavra ou expressão de valor negativo. Normalmente, nós temos ninguém, que é um pronome indefinido, tá? Nunca, que é um advérbio de tempo, mas tem valor negativo. Não, que é um advérbio de negação, que tem valor de negação, tá? Negativo. Então, esses pronomes, essas palavras, essas expressões, pronome, advérbios, eles atraem o pronome para si, o pronome oblíquo átono. Então, não daria para a gente dizer ninguém apoia-o. Obrigatoriamente, a gente tem que dizer ninguém o apoia. Ninguém se esqueça do metatextual. Por mais que a gente queira colocar ninguém esqueça-se, acha que é bonito, não pode, tem que ser a próclise. Não me falem que é impossível tirar 1000, não é impossível, desde que a gente cumpra esses requisitos básicos, principalmente da língua portuguesa, tá ok? Segunda regra obrigatória da próclise. Nas orações em que haja advérbio sem que exista pausa, ou seja, sem nenhuma pontuação. Neste caso, o advérbio obrigatoriamente vai exigir aqui a presença do pronome. Então, aqui se vive bem. Observe que não tem nenhuma vírgula aqui. Então, o advérbio aqui, que é um advérbio de lugar, ele vai atrair a presença do pronome para perto dele, antes do verbo. Agora te ajudarei a escrever melhor. Observe que eu não coloquei também nenhuma vírgula. Então esse ti, ele vai ser atraído para próximo do pronome, ou seja, para antes do verbo. Tranquilão? Olhem os exemplos agora em relação à vírgula. Aqui, vírgula, vive-se bem. Aí eu já não posso utilizar a próclise. Por quê? Porque aqui eu estou iniciando, dá essa ideia de que eu estou iniciando um período. E a gente não pode iniciar com esses pronomes. Regra básica da ênclise. Não se deve iniciar a oração com o pronome oblíquo átono. Então, Hilton quer dizer que te amo, o vejo, lhe desejo, tudo errado, de acordo com a norma culta, tá? Não pode utilizar esses pronomes. Hilton se vira nos 30, aquele quadro lá do Faustão, errado, de acordo com o padrão culto, tá? Agora, ajudar-te-ei a escrever melhor. Observe que eu estou usando a mesma estrutura, os mesmos exemplos com vírgula. Então, como nós temos um verbo no futuro, obrigatoriamente eu tive que colocar a mesóclise. Vou já explicar para vocês sobre isso. Terceira regra de próclise obrigatória, nas orações em que haja pronomes indefinidos. Todos os pronomes indefinidos, eles são fatores de próclise, tá? Então, nada o impede de tirar 1000 na redação. Não daria para dizer nada impede-o. Alguns me pediram ajuda. Não daria para dizer alguns pediram-me. Todos se lembrarão das minhas dicas, porque os pronomes oblíquos, os pronomes indefinidos, eles atraem a presença do pronome, então vem para antes do verbo, por isso que ela é obrigatória essa próclise.
diante de palavras interrogativas ou exclamativas quando iniciam as frases, tá? Então, como se desperdiça tempo? Olha, isso aqui é uma frase exclamativa. Não daria para colocar como desperdiça-se tempo. Por mais que soe bonito, pessoal, não entre nessa onda. Ah, soou legal. Não entre nessa onda, tá? Quem te falou do metatextual? Pergunta. Quantos lhe deram atenção? Então, quando nós tivermos essas expressões, tanto interrogativas quanto exclamativas, fatores de próclise, tá? Nas orações optativas, ou seja, que exprimem desejo. Deus os iluminem, Deus te abençoe, que os anjos as protejam. Todas essas expressões que são optativas, ou seja, aquelas que exprimem desejo, vontade, nós temos que colocar a próclise também. Diante de conjunções subordinativas, e aí a gente tem que lembrar um pouquinho, a gente precisa se lembrar das conjunções subordinativas que estão associadas às orações subordinadas substantivas e às orações subordinadas adverbiais, tá? Dá uma passadinha lá na gramática para que você reveja as orações subordinadas. Então, é bem simples. Neste caso aqui, ela não quis a blusa, embora lhe servisse. Observe que o lhe, lembrando aqui, fazendo uma observação básica em relação a lhe, ele obrigatoriamente vai exercer função sintática de objeto indireto, tá? Então, olha só, embora servisse a ela, tá? Ela não quis a blusa, embora servisse a ela, para ela, por isso que é o lhe. Não poderia ser o a, tá? Porque o a, os, as, só podem exercer função de objeto direto. Olha só, é necessário que a façamos sem inventar a roda. A façamos quem? Certamente a redação aqui, tá? Eu uso muito essa expressão, não inventar a roda. Este a está retomando uma expressão que poderia estar aqui. Então nós temos o que é necessário, que, conjunção integrante. Então isso aqui é uma oração subordinada substantiva subjetiva, ou seja, está exercendo toda esta oração aqui, está exercendo a função de sujeito desta oração. O que é necessário que façamos sem inventar, que a façamos sem inventar a roda. Mas quem é este a? A redação, alguma coisa que está nas entrelinhas ou no contexto anterior. Observe aqui, ó, quem faz alguma coisa. Isso aqui é um verbo transitivo direto. O que é que eu vou fazer? A redação. Então, este a exerce a função de objeto direto, por isso que ele está substituindo um termo que complementaria este verbo transitivo direto, diferentemente do lhe, que exerce a função de objeto indireto. Não se esqueçam disso. Só uma observação. Muita gente fala assim: pai, mãe, eu lhe amo. É errado, pessoal, não pode. Por quê? Porque o verbo amar é um verbo transitivo direto. Quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Não pode ser o lhe jamais. Então teria que ser: mãe, eu a amo. Pai, eu o amo. Ou então, se você acha que o lhe é uma forma mais respeitosa, que é errado, não tem nada a ver na gramática isso, use pai, eu amo o senhor. Mãe, eu amo a senhora. Pronto, acabou. Simples assim. Isso será realizado a fim de que nos seja respeitado o direito de ir e vir. Então, seja respeitado a nós o direito. Então, o nos está complementando aqui. Belezão? Vamos em frente. Diante de pronomes relativos, a gente vai ter lá as orações subordinadas agora adjetivas. Pronome relativo, lembre-se de que o pronome relativo ele retoma sempre o termo anterior, ele está associado a um termo anterior, ele vai substituir esse termo. Olha, a competência que me tirou o 1000 foi gramática. Vou isolar as orações, ó. A competência foi gramática, oração principal. Eu vou fazer a pergunta ao verbo aqui, ó. O que tirou o 1000? Observe que eu já vou substituindo de novo a competência. Então, o termo competência está sendo substituído pelo que é o pronome relativo. Então, isso aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva, não tem nenhuma vírgula aqui. Então, ele está retomando aqui. Então, eu sei que este que é um pronome relativo. Obrigatoriamente, o me tem que ficar perto dele. Diquinha básica para redação. Apareceu um que? Próclise. Apareceu um que? Próclise. Sem inventar a roda, beleza? O núcleo social no qual se ensinam os valores morais é a família. Onde?
no núcleo social. Que núcleo social é esse? A família. Então, ele já retoma obrigatoriamente esse se, ele vai ficar perto do pronome relativo. Outra próclise obrigatória é com gerúndio precedido de preposição em. Então, isso aqui a gente usa em redação, tá? Em se tratando de melhorias para o país, em se tratando de solucionar o problema do coronavírus, ou seja, obrigatoriamente eu não posso dizer em tratando-se, nunca, jamais, tá? Em se tratando, obrigatoriamente. Em se tratando de redação, você precisa conhecer o metatextual. Em se firmando o contrato, todos os direitos estarão garantidos. Tranquilão? Isso aqui é bem simples. Vamos em frente. Ainda próclise obrigatória, último caso, tá? Não se preocupem. Com a palavra só no sentido de apenas, ou seja, mais um advérbio, e com as conjunções coordenativas alternativas. Só se lembram de estudar na véspera das provas, não é o caso de vocês. Aluno metatextual não faz isso, aluno metatextual se prepara com antecedência. Ou se diverte, ou fica em casa, tá? Neste caso, neste momento de coronavírus, é só em casa, não tem o ou, tá? Aqui não tem o ou. Ênclise. O pronome ele vem depois do verbo obrigatoriamente. E aí a gente vai para a regra geral. Não se inicia a oração com o pronome oblíquo átono. Não se inicia. Então o verbo não está no futuro e inicia a oração. Se o verbo não estiver no futuro e não tiver nenhum fator de próclise, obrigatoriamente nós temos que usar a ênclise. A ênclise. Diga-me apenas a verdade. Não daria para dizer me diga a verdade. E isso quer dizer que eu uso errado no dia a dia, pessoal. No dia a dia, a gente tem a liberdade, tá? do coloquialismo, da informalidade. Então, é natural, na informalidade, a próclise, é natural. Só que, de acordo com o padrão culto, isso é errado, tá? Então, no dia a dia, as pessoas dizem, me dá um abraço, te amo, te desejo, me empresta, me devolva. Então, a gente normalmente usa isso no dia a dia. Mas em textos formais, a gente não pode usar a ênclise iniciando, tá? A próclise, o pronome oblíquo átono iniciando o período, tá? Então, a mãe adotiva ajudou a criança, dando-lhe. Eu estou fazendo questão de mostrar aqui que nós estamos aqui com um período em termos de um imperativo. Nós temos uma oração reduzida aqui de gerúndio, dando-lhe carinho e proteção. Mesmo sendo uma oração reduzida, não daria para usar o lhe dando, porque estaria começando. Não pode começar, tá? Então, dando-lhe carinho e proteção. Porque o lhe, só lembrando, quem dá alguma coisa a alguém, ou lhe funcionando como objeto indireto. Professor, ajude-me a melhorar a redação, a melhorar minha redação. Não daria para dizer me ajude, tranquilo? Não podemos iniciar a oração com pronome oblíquo átono. Próclise ou ênclise facultativa. Pessoal, é quando nós não tivermos nenhum fator de próclise, e esse verbo também não estiver no futuro. Simples assim. Aí a gente pode utilizar um ou outro que vai estar certo. Por exemplo, muitos alunos não é fator de próclise, tá? Se enchem ou muitos alunos enchem-se de distrações. Tanto faz. Aqui, se você usar um ou outro, vai estar correto. Ela me ama. Ela ama-me. Normalmente, as pessoas usam a próclise aqui, mas se eu quiser usar a ênclise, também estará correto. Vamos para a mesóclise. Mesóclise é quando, obrigatoriamente, este verbo estiver no futuro, ou no futuro do pretérito, ou no futuro do presente, tá? Então, futuro do presente ou futuro do pretérito, a gente vai usar a mesóclise se não tiver fator de próclise. Pessoal, quem manda na parada é a próclise. Apareceu uma próclise, esquece ênclise e esquece mesóclise, beleza? Olha o exemplo. Mitigar-se-á a problemática. E quando é que eu vou usar a mesóclise, pessoal? Proposta de intervenção. Quando a gente coloca uma mesóclise na proposta de intervenção, pô, fica show, fica muito massa. Mitigar-se-á a problemática seria mitigará, ó, mitigará. A gente vai até o infinitivo, ó, mitigar, coloca o se mais a terminação temporal, belezão? Cumprir-se-ão os princípios outorgados na Constituição. Cumprirão mais o mi, tá? Mais o si, tá? Perdão, tá? Isso aqui foi um erro aqui.
Então, cumprir-se-ão os princípios outorgados na Constituição. Simples assim, tá? E se porventura tiver aqui, não, que é um fator de próclise, obrigatoriamente vai ficar não se mitigará a problemática. Não se mitigará. Acaba com a mesóclise, na mesma hora. Mesóclise facultativa, quando nós não tivermos um fator de próclise, tá? E aí eu posso, ou tiver qualquer outro termo que não seja fator de próclise iniciando a oração. Olha só, o metatextual conceder-vos-á uma premiação. Gostaram, né? Premiação. O que é que vem por aí? Aguardem, tem novidade. Eu posso usar a mesóclise, mas eu posso dizer o metatextual vos concederá uma premiação. O vos aqui como próclise, mas eu posso usar o vos também como mesóclise, porque metatextual não é fator de próclise. Belezão? Dando sequência, colocação pronominal nas locuções verbais. Com o verbo principal, tanto no infinitivo quanto no gerúndio, quando nós tivermos o verbo principal, lembre-se que locução verbal é quando nós temos um verbo auxiliar mais o verbo principal com o sentido de um verbo só relembrando isso aqui, tá? Então, quando nós tivermos esse verbo principal, tanto no infinitivo quanto no gerúndio, há uma preferência para a gente usar a ênclise. Olha só, quero ajudá-los. Por que ajudar? Ajudarei, tá? Ajudarei. Então nós temos isso aqui como sendo o verbo principal e este aqui eu posso eliminar. Isso é uma locução verbal. Quando eu posso eliminar o verbo auxiliar e manter só o verbo principal, tá? Ajudarei Maria e Filomena ao máximo, tá? Então a gente pega essa expressão. Então, como nós temos aqui uma locução verbal de infinitivo, ênclise, tá? A ênclise total. Com palavras que exigem próclise. Aqui não tem próclise alguma. Agora, se nós tivermos uma expressão que exija um fator de próclise aqui, aí a gente já tem uma condição diferente. Já não vamos usar, a gente pode até usar a ênclise total, tá? Mas há uma preferência para a gente usar a próclise. Nunca, que é um fator de próclise, o pronome está perto dele. Nunca me viram cantar. Não teria aqui nesta oração como eu colocar nunca viram me cantar, sem o hífen, tá? Não tem como, tá? Nunca viram cantar-me, fica estranho. Então aqui, necessariamente, esta estrutura exige apenas a próclise. Este outro exemplo, não pretendo falar-lhes sobre toda a gramática. Aqui a gente já tem uma ênclise total, mesmo com o fator de próclise. Por quê? Porque está longe, está no final da locução verbal. A gente poderia utilizar a próclise aqui, não lhes pretendo falar, poderia colocar não pretendo, sem hífen, lhes falar. Daria para utilizar. Por quê? Qual seria a explicação? Nós teríamos uma ênclise do verbo auxiliar, tá? Nós teríamos uma ênclise do verbo auxiliar. Então, neste caso, a gente poderia colocar não poderia colocar o hífen e estaria correto. Estaria errado se eu colocasse o hífen aqui. Olha a pronúncia, não pretendo-lhes, tá? Não pretendo-lhes. Isso quer dizer que eu coloquei um hífen. Não pode, porque nós temos um fator de próclise. Como eu tenho a próclise, eu não posso ter a ênclise do verbo auxiliar do pretender. Tranquilo? Então, é bem simples, a gente precisa treinar nessa condição, ficar ligado somente a esses aspectos. Agora vamos à cereja, que muitos erram, principalmente em redação. Aqui é que está o perigo. Com o verbo principal no particípio, há uma tendência, a galera quer colocar na ênclise, e não pode, jamais, não pode ênclise aqui, tá? Então olha só, as crianças tinham se perdido, não pode ser as crianças tinham perdido-se, jamais. Seu rendimento escolar tem me surpreendido, não poderia dizer tem surpreendido-me. E muita gente coloca o particípio, coloca a ênclise depois do particípio. Errado. Não me haviam avisado do meta online.
Observe que aqui eu estou usando o não, que é um fator de próclise, o me, ele vem para perto. Mas se eu quisesse colocar não haviam me avisado, estaria correto. Está errado também não haviam me. Eu não posso ter o hífen porque aqui eu tenho um fator de próclise. Pessoal, isso aqui é bem simples, agora exige treino, exige prática, que é isso que vocês precisam fazer agora. Especificamente agora, é pegar todas essas regras aqui, treinem as redações de vocês, revejam as redações de vocês e também verifiquem questões, exercícios mesmo, a gramática lá, de colocação pronominal, treinem isso, porque quando vocês estiverem escrevendo, vai fluir com maior naturalidade. Tranquilão? Eu espero vocês na próxima aula, forte abraço, tchau, tchau!